Dia a todos, continuando a nossa série de videoaulas. Hoje nós iremos ver a DML, né? Linguagem de manipulação de dados, com o comando insert e delete. Não veremos o update, tá? E o comando de consulta de dados, que é a DQL, tá? Também veremos a linguagem de controle de transações, que é a DTL, né? Através do Big Intersection, Commit e Rollback. Beleza? Então vamos lá, então, pessoal, entrando aqui no PG Admin, tá? Aqui é a nossa tabela compras. Qual é o primeiro comando que eu quero ver com vocês? Vamos ver, opa, aqui meu planejamento. O comando insert. Então vamos lá. O que é o comando insert? O comando insert ele vai permitir você inserir dados em tabelas, tá? Então, como é o comando insert? Então vamos lá. Insert into, tá? Em qual tabela você irá inserir? Tabela compras. Então, insert into compras, tá? Values, ou seja, qual valor agora que você irá inserir? Lembrando que ao utilizar o comando nesse formato aqui que eu estou passando para vocês, ó, insert into compras, eu tenho que inserir os valores da ordem que está os campos dentro da tabela, tá? Porque, por exemplo, se eu tentar inserir um texto dentro de um campo numérico, não vai dar certo, ok? Então, vamos fazer esse teste então. Vamos supor que eu coloque aqui teste, né? Ó, qual que é o primeiro campo? O primeiro campo é valor, tá? A data eu vou colocar a data de hoje, né? Que é o comandinho current date. Mas também eu posso colocar uma data. Eu posso digitar também uma data. Nesse caso aqui, o campo aqui é data, tá vendo aqui, ó? É data. Mas eu tenho que colocar no horário americano, 2020. Hoje é no mês 5 do dia 21. Lembrando, nesse caso aqui eu tenho que colocar entre aspas, tá? Ó. Embora o campo seja data, ó, o campo data eu tenho que colocar entre aspas, tá? Vamos lá, observações. Teste de insert. E o ID, eu não... Opa, faltou colocar o recebido aqui. Vou colocar aqui true, tá? Então, o ID eu não preciso inserir, porque lembra que nós criamos automaticamente? Então não precisa inserir, isso vai ser inserido automaticamente. Então, quais são os campos que eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4 campos para serem inseridos. O ID eu não preciso que seja automático. Então, quantos valores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de valores corresponde à quantidade de campos que será inserido. Tá? Lembrando que o ID não necessita, pois será inserido automaticamente. Só uma observação aqui. Na hora que eu for, os valores que eu tenho que inserir, também eles têm que ser de acordo com o campo. Né? Nós sabemos que o campo valor não é texto, porque quando eu coloco aspas, eu estou dizendo que será texto. Nesse caso aqui, a data é assim mesmo que eu insiro, como se fosse um texto, tá? Mas esse campo teste aqui, eu estou passando como texto, mas o campo valor não é texto. Vamos ver no que vai dar? Ele já deu um erro aqui, Invalid input syntax para tipo numérico, teste. Está dizendo que, olha só, o valor que você está tentando inserir, que é teste, ele não é compatível com o tipo numérico. Ou seja, você não vai conseguir. Mas agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 20.50, vamos executar novamente? Aí, agora sim, tá vendo? Deu certinho. Tá. Agora, como é que eu sei se os valores foram inseridos ou não? Deixa eu fazer um comentário aqui e vou executar daí o outro comando, que é o comando select. Select asterisco from. Esse é o comando.
Select quer dizer que eu vou fazer uma seleção. Asterisco quer dizer que são todos os campos da minha tabela. Mas de qual tabela? From compras. Vamos executar? Olha só, inseriu normalmente. Tá, mas professor, eu não quero todos os campos. Eu quero selecionar apenas o campo valor e o campo data. Tá, então eu tiro o asterisco, coloco valor e data. Vamos executar aqui. Olha só, campo valor e data. Ele retorna só os campos que eu quero. Ok? Tá. Uma coisa que eu quero explicar para vocês que é interessante também, que é, deixa eu ver aqui, que é a DTL, que é o controle de transações. Por quê? É muito comum você estar manipulando os dados, às vezes você... Porque funciona da seguinte maneira. Vamos supor que você vai dar manutenção em um banco de dados, certo? Aconteceu um erro e você vai ter que fazer essa manutenção. O que você faz? Você faz um backup desse banco de dados e restaura esse backup na sua máquina. Você faz os testes normalmente, porque se der algum erro, se der algum problema, você pode voltar às operações. E mesmo que você não consiga voltar às operações, não terá maiores problemas, porque é uma base de teste que está na sua máquina. Mas vamos supor que você precisa fazer algo no servidor, certo? Lógico, você vai testar primeiro na sua máquina, funcionou? Beleza, agora eu vou executar essa atualização na base real, tá? Eu preciso ter alguns cuidados, como por exemplo, trabalhar com controle de transações. Como vocês puderam observar aqui, quando eu dei o meu insert, eu inseri as informações. Mas vamos supor que eu não queira que as informações sejam inseridas. Eu quero antes consultar essas informações através do comando select para ver se tudo está correto. Para mim fazer isso, para mim ter esse controle, eu preciso iniciar uma transação, certo? E aí ao iniciar essa transação, eu tenho dois comandos fundamentais, tá? Que é o commit e o rollback. Opa. O que acontece? Se você inicia a transação e dá um commit, as transações elas são finalizadas, ou seja, aquilo que você fez é gravado no banco de dados. Agora, se você inicia uma transação e depois dá um rollback, tudo o que você faz, você cancela. Então, como é que eu posso utilizar esse recurso de commit e rollback? Simples. Eu inicio a transação, start transaction, certo? Nesse caso, para o Postgre. Agora eu vou executar o insert, certo? Insert into compras. Vou colocar aqui o valor 20,70. Vou colocar aqui ao mesmo tempo, insert com transações, certo? Vou colocar aqui. Beleza? Vou iniciar a transação e logo após eu vou executar o comando. Certo? Então vamos lá. Opa, ele deu aqui. Tá. Porque, quando eu tenho dois comandos que são executados um abaixo do outro, eu preciso colocar ponto e vírgula, tá? Beleza? Nesse caso aqui, como não tem nenhum comando para ser executado, não daria problema aqui, certo? Aqui deu problema porque eu preciso colocar ponto e vírgula aqui. Mas na dúvida, né, gente? Vou colocar ponto e vírgula em todos, tá? Quero executado com sucesso. Agora eu vou executar o comando select, vou comentar tudo. Aparentemente, deixa eu colocar aqui o asterisco, né? Aparentemente inseriu as informações, né? Tá vendo? Olha aqui o ID que foi automaticamente. Aqui, pessoal, só fazer uma observação, ele pulou porque com certeza eu fiz um teste e aí deu algo errado e ele não gerou o 2, tá? Porque também eu uso essa base de dados para treinar, lógico, né, gente? Os comandos que eu executo, eu testo antes, para que quando eu for fazer a aula, eu não seja surpreendido, né? Então,
Se você, por exemplo, executa o comando, faz o insert e depois dá qualquer problema, você acaba perdendo essa numeração aqui, ó. Então, por isso que aqui eu pulei foi para o lado 2, foi direto para 1, 3 e 4, ok? Mas vamos lá, eu não quero inserir, tá? Eu fiz o insert, eu não quero fazer essa inserção. Quando eu iniciei a transação, o que eu faço? Rollback. Certo? Ó, eu não preciso colocar ponto e vírgula porque não tem nenhum comando abaixo. Então eu vou executar. Ó, executou com sucesso. Vamos selecionar novamente. Olha só, ele cancelou a minha transação. Vamos fazer um novo insert? Agora eu vou executar os 3 comandos aqui de uma vez, tá? Vou dar um insert e vou dar aqui o select, tá? Ó, beleza? Ó, perceberam que aqui mudou para 5? Por quê? Eu fiz a inserção, anteriormente ficou 4. Eu cancelei, eu fiz uma nova inserção. Qual que é a sequência? 5, ou seja, esse valor aqui, como ele é inserido automaticamente, o ID, você pode, digamos assim, não necessariamente vai estar na sequência, né? O que eu fiz? Quando eu dei um insert, anteriormente, ele estava 4. Como eu dei um rollback, eu cancelei a transação, certo? Agora, o próximo valor que eu for inserir, ele vai continuar no 5. Agora, se eu fizer um novo insert, ó, eu vou dar um rollback aqui novamente, tá? Pra vocês entenderem. Essa sequência, pessoal, ela não volta, tá? Então, eu vou dar um rollback novamente, eu vou cancelar. Cancelei. Vou dar um select. Tá? Executar novamente. Ó, cancelou minha transação. Eu vou executar a transação e vou dar um insert. Qual que é a sequência que ele vai seguir? 5, não é? Não, não é 5, é 6. Porque aquela transação que gerou o ID 5, eu cancelei. Então ele vai seguir sempre na sequência. Olha lá, 6. Tá, beleza, entenderam a questão de sequência, entenderam a questão de rollback. E agora, eu quero que essas transações que eu fiz, que esse valor que eu inseri aqui, seja gravado no banco. Então, qual é o comando que eu executo? Deixa eu comentar aqui. Comando, vamos lá, commit. Ou seja, ao executar o commit, eu gravo essas informações. Então, se eu selecionar lá, olha lá, gravou. Vou dar um rollback para vocês verem, né? Lembrando que eu já dei um commit, certo? Rollback. Executou o rollback, né? Warning, ó. Não existe uma transação em progresso. Ou seja, por quê? Eu já finalizei a transação com o commit, certo? Eu só dei um rollback aqui para mostrar para vocês que depois que eu finalizei uma transação com o commit, olha só, como eu já dei um commit, já era, certo? Então, depois que você já executou ou o commit ou o rollback, não tem como voltar atrás mais, tá? Então, vamos lá, iniciar a transação novamente. Insert, Start Transaction. Vou colocar aqui teste de transações 1, certo? E vou mudar o valor aqui para 200,70, beleza? Então, coloquei aqui, vou executar novamente. Dar um insert, beleza? Vou dar um select aqui para me ver o que está acontecendo. Ó, inseriu. Então, se eu der um rollback aqui, eu cancelo a transação e é finalizada. Ou seja, acabou. Eu faço o cancelamento daquilo que está sendo inserido. Vou executar novamente para vocês verem. Tá? Vou dar um rollback aqui. Vou cancelar a transação. Beleza? Vou executar novamente. Então, ó, eu cancelei a inserção. Se eu executar aqui um commit sem iniciar a transação,
Não vai acontecer nada, porque eu já finalizei a transação, entendeu? Eu posso dar rollback, eu posso dar commit, não vai acontecer nada, porque eu já finalizei a transação, beleza? Então, eu vou dar aqui Start Transaction, vou colocar aqui um Select aqui, vou inserir novamente o valor, só que ao invés de dar um rollback, o que eu vou fazer? Eu vou dar um commit. Aí, eu finalizo a transação que estava aberta, ela é finalizada, porém, eu, com o commit, eu gravei os dados no banco de dados. Mas, professor, se eu quiser, eu posso fazer tudo junto? Assim? Né? Posso, não tem problema. Mas eu gosto de utilizar o commit e o rollback só depois de verificar que tudo aquilo que eu fiz está realmente correto. Porque a partir do momento que eu gravo, já era, já está gravado no banco de dados. A partir do momento que eu dou um rollback, eu cancelo, já era, eu cancelo aquilo que foi inserido. Então, por isso que eu gosto, primeiro, de executar a transação, fazer o que tem que ser feito, fazer a verificação se está tudo correto e só depois dar um commit ou um rollback. Né? Até lembro compartilhar com vocês uma experiência que eu tive num dos projetos que eu trabalhei, né? Aí ainda é projeto de mestrado. Eu acabei acidentalmente deletando algumas informações que não deveria, só que, como eu estava com a transação iniciada, o que eu fiz? Eu executei o comando. Eu acabei deletando acidentalmente todos os dados da tabela. Só que, como o teacher é esperto, né? E eu sempre trabalho com transações. Então, o que eu fiz? Poxa, eu deletei os dados. E agora, o que eu faço? Pô, simples, né? O que eu fiz? Quem adivinha? Rollback. Ufa! Pronto. Cancelei tudo aquilo que eu fiz e os dados voltaram para a minha tabela. Beleza? Então aí vai a dica. Tenha um bom dia.